Muito bem, queridos, a graça e a paz do Senhor. Estamos voltando para o nosso momento, para o segundo devocional da lição 9 desta semana, que tem como título Jó e a inescrutável, a imensurável sabedoria de Deus. Queridos, a nossa devocional terá como título uma pergunta: onde estará a sabedoria e o entendimento? Temos como texto no livro de Jó 28:12, que diz: porém, onde se achará a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Quero dizer, irmãos, precisamos viver nesse mundo como a real humanidade redimida do Senhor. Precisamos tomar posse dessa realidade, de sermos uma humanidade redimida. E nós, como essa humanidade redimida, somos agraciados por bênçãos, justamente por estarmos vivendo uma nova vida em Cristo e com Cristo. Quero estabelecer nesse pequeno momento do nosso devocional um caminho para que possamos entender de onde vem a verdadeira sabedoria e como se habilitar para recebê-la e aplicá-la às nossas vidas para atingir as pessoas que nos rodeiam. Sabe, irmãos, entendam que o Espírito Santo ele habita no nosso coração. É só entendermos o que João afirma em seu Evangelho, no capítulo 6, versículos 45 e 46, que diz: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Queridos, amados irmãos, há momentos em nossas vidas em que nos encontramos em apuros, diante de alguma necessidade de falar sobre as maravilhas que o Senhor nos proporciona. Isso no evangelismo ou em algum momento num diálogo informal com alguém. E porque muitas vezes nos falta sabedoria para interagir com as pessoas, né? Mas em Mateus, capítulo 10, versículos 19 e 20, o próprio Jesus nos tranquiliza quando diz o seguinte: mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Queridos, vamos diluir, na verdade, né? E absorver esse entendimento da fala de Jesus em nosso ser, entendendo o que o apóstolo Paulo nos afirma em Romanos 8, versículos 5 e 6. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Queridos, o recebimento da verdadeira sabedoria passa pelo entendimento de sua excelência, que é a própria sabedoria. Provérbios 2, do versículo 9 a 11, nos diz que então você entenderá o que é justo, direto e certo, e aprenderá os caminhos do bem.
pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. Agora, irmãos, onde não podemos encontrar a sabedoria? Olha só o que nos diz o homem mais sábio que já existiu. Salomão, lá em Eclesiastes capítulo 1, versículo 16 e 17, veja bem o que ele diz: falei eu com o meu coração, dizendo, eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que ouvem antes de mim em Jerusalém. E o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e o conhecimento, e apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isto era aflição de espírito. Sabe por quê, irmão? Muitas vezes a gente se acha, pela vaidade, que temos conhecimento mais do que os outros, e isso não é bom, sobrepujar as pessoas, mas sim ensiná-las a andar num caminho reto da verdadeira sabedoria. Queridos, a sabedoria vem de Deus. É importante entendermos isso. Jó entendia isso em meio ao caos. Jó capítulo 32, versículo 8, vai dizer que mais é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Queridos irmãos e irmãs, essa sabedoria nós devemos buscá-la. O apóstolo Paulo vai nos ajudar a trazer a finalização para esse devocional, pois em Efésios capítulo 5, versículo 15 a 17, ele nos alerta quando diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem aprender qual é a vontade de Deus. Aleluia! Importante entender. Vamos buscar a sabedoria? Salmos 94, 8 nos diz: insensatos, procurem entender. E vocês tolos, quando se tornarão sábios. Irmãos, quantas pessoas estão zombando do Evangelho hoje? Quantas pessoas estão zombando dos cristãos hoje? Até mesmo dentro das próprias igrejas. Mas nós vamos buscar juntos essa verdadeira sabedoria. Provérbios capítulo 1, versículo 22 e 23 vai dizer: até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E a vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria. É muito forte, né? Mas essa sabedoria nós podemos obtê-la. Provérbios capítulo 1, versículo 20 e 21 nos diz que a sabedoria clama em alta voz nas ruas. Ela ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas. Ela clama nas portas da cidade. Faz o seu discurso. Provérbios 8 é um capítulo no livro de Provérbios muito efusivo na questão do tema sabedoria. E tem alguns versículos aqui. No capítulo 8, versículo 1, 2, 4 e 8, veja o que diz, para a gente finalizar este momento maravilhoso. A sabedoria está clamando. O discernimento ergue a sua voz nos lugares altos junto
ao caminho, nos cruzamentos ela se coloca. A vocês, homens, eu clamo. A todos levanto a minha voz. Vocês inexperientes adquiram a prudência. E vocês tolos tenham bom senso. Ouçam, pois, tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. A minha boca falará a verdade, pois a maldade, aleluia, causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas. Nenhuma delas é distorcida ou perversa. Queridos, em tempo de tanta dificuldade de se promulgar a verdade e colocá-la em evidência, eu e você devemos ter amor pela verdade e pela justiça, porque esse é o caminho da sabedoria. Finalizo este devocional porque Jó vai dizer, o próprio Jó nos diz lá no versículo 4 do capítulo 34, tratemos de discernir juntos o que é certo e de aprender o que é bom. Jó foi lamentavelmente encurralado pelos seus amigos, mas no final ele obteve vitória, porque ele usou da sabedoria. Te chamo, vamos juntos para a nossa próxima SEB. Te aguardaremos lá, porque tem sido um tempo de muita prosperidade e de sabedoria para a nossa vida. Fique em paz, que Deus te abençoe ricamente durante o restante dessa semana, em nome de Jesus. Amém.